Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He E Deus tome os seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem essas duas vinhas. Se nós somente tivéssemos mais tempo sobre este tema, porém, apenas para atingir os pontos sobressalentes, para que nós possamos entrar logo a orar pelos enfermos nos próximos minutos. Notem, suas sementes cresceram juntas exatamente como Deus disse aqui também no 13º capítulo de nosso texto hoje à noite de Mateus. Deixai crescer ambos juntos. Agora, Caim foi até a terra de Nod, encontrou para si uma esposa e casou, e Abel foi morto, e Deus levantou 7 para tomar o seu lugar, e as gerações começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Agora, nós notamos que eles se ajuntaram, cada um deles, vez após vez, e Deus isto se tornou tão ímpio, até que Deus teve que destruir isto. Porém, eles finalmente surgiram, até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. E isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo, pois ele era a semente de Deus. Ele era o princípio da criação de Deus. Ele não era nada mais a não ser Deus. E Judas Iscariotes nasceu o filho da perdição, veio do inferno, retornou para o inferno. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era a semente do diabo. Veio ao mundo e para enganar, da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Judas somente brincou da igreja. Ele não era verdadeiramente sincero, ele realmente não tinha fé, ou então ele nunca teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disso. Quando a hora da morte veio, quando ele fez essa coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi, como um enganador. Ele semeou a semente de discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia.
com os fariseus e saduceus, e pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, tentando encontrar favor com o homem, vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Porém, isso é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele. E nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 disse, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra foi feita carne e habitou aqui entre nós. Então a palavra é uma semente, então a semente se tornou carne e habitou entre nós. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós, na pessoa de Judas Iscariotes. Ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisa como ter fé e uma fé fabricada. E uma fé genuína de Deus crerá em Deus, e Deus é a palavra. Isto nunca adicionará nada a ela. A Bíblia nos diz que, se nós adicionarmos uma palavra ou tirarmos uma palavra, nossa parte será tirada do livro da vida. Apocalipse 22:18, o último capítulo de encerramento. No primeiro princípio, no primeiro livro da Bíblia, Deus lhes disse para não romper uma palavra disso. Cada palavra deve ser guardada, eles deviam viver por essa palavra. Jesus, no meio do livro, veio e disse isso na sua era, e disse, o homem não viverá somente de pão, porém de cada palavra que procede da boca de Deus. E na era final de Apocalipse, nos predisse que todo aquele que tirar uma palavra do livro, ou adicionar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. Sendo assim, não pode haver nada irreal, somente a genuína e inadulterada palavra de Deus. Esses são filhos de Deus, filhas de Deus, os quais não nascem pela vontade do homem, ou por apertar a mão, ou alguma forma de batismo, porém nascidos no Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e a palavra manifestando a si mesma através deles. Essa é a genuína semente de Deus. O inimigo se une à igreja e se torna muito ortodoxo em um credo ou algo. Porém, isso não é, isso é discrepância. Qualquer coisa que interfere com essa corrente da verdade genuína da palavra de Deus. E como nós sabemos, nós dizemos, bom, você tem direito de interpretar isto? Não, Senhor. Ninguém tem direito de interpretar a palavra de Deus. Ele é o seu próprio intérprete. Ele promete isto logo que ele a faz operar. E essa é a interpretação da mesma. Quando ele a promete, então ele a cumpre. E isso é a interpretação dela. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma discrepância, certamente. Agora, como eu tenho dito, Judas não tem fé genuína. Ele tinha uma fé fabricada. Ele tinha uma fé que ele pensava que aquele era o Filho de Deus. Porém, ele não sabia que era o Filho de Deus. Ou ele não teria feito isto. E um homem que não se compromete a que esta palavra de Deus é a verdade, ele tem uma fé fabricada. O servo genuíno de Deus segurará nessa palavra. Há poucas noites atrás, um certo ministro do Arizona deu uma grande e famosa escola aqui nessa cidade. Veio a mim e disse, eu desejo lhe corrigir sobre algo. Eu disse, quando você tiver oportunidade. Eu disse, essa é a melhor oportunidade de que eu saiba. Venha. E desse modo ele veio, ele disse, Sr. Branham, o senhor está tentando... Eu creio que o senhor é sincero e que o senhor é honesto. Porém, o senhor está tentando introduzir ao mundo uma doutrina apostólica. E disse, a era apostólica cessou com os apóstolos. Eu disse, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, meu irmão, o irmão crê que cada palavra de Deus é inspirada? Ele disse, sim, senhor, eu certamente creio. Eu disse, então me mostraria o irmão na palavra aonde a era apostólica cessou? Agora o irmão me mostre aonde está isto, eu crerei com o irmão. Eu disse, o escritor da era apostólica, aquele que tinha as chaves do reino, no dia de Pentecostes, quando a era apostólica foi introduzida, eles disseram, varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora, como pode a palavra contradizer a si mesma?
O homem disse, eu estou com um terrível resfriado nesta noite. Eu disse, eu penso que sim, também. Estão vendo? Agora me diga, Deus ainda está chamando? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica está ainda em existência? Certamente, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, alguma vez chamará. Tantos quantos Ele chamar, isto ainda será a era apostólica, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, nós encontramos hoje que esta discrepância tem sido semeada através de cada era. Se fosse possível tomar isso nos próximos 10 ou 15 minutos, eu o faria. Porém, não se pode. É exatamente através das eras, todos nós somos, a maioria de nós, lemos a Bíblia, e agora, como quando Jesus veio, e ele encontrou essa discrepância contrária, ele era a palavra feita manifesta. Ele era a interpretação de Deus da palavra. Porque ele disse, examinai as Escrituras, pois nelas credes ter a vida eterna, e elas são que testificam de mim. Aí está. Ele era a interpretação da palavra. E cada filho e filha de Deus dessa era, nascido de novo, é a interpretação da palavra. Vocês são epístolas escritas, lidas de todos os homens. Notem, ele disse, em vão me adorais, ensinando discrepância como doutrina. Em vão me adorais, ensinando como doutrina a discrepância. Doutrina de homem, credos de homem. Ensinando que isso é a palavra de Deus, quando isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olhem, cada era produziu tal colheita. Cada era tem feito isto. E a nossa não é exceção. Nós temos a mesma coisa e uma era com maior colheita do que todas as outras juntas, pois esse é o fim da história do mundo. Esta é a grande discrepância que alguma vez tem estado sobre a terra, está sobre a face da terra hoje. A discrepância em outras eras lhes afastou para longe do Deus vivo e verdadeiro, para os ídolos. Hoje, Jesus disse em Mateus 24:24, que isto seria tão parecido até que isto enganaria o próprio eleito se isto fosse possível. Que tremenda discrepância! Oh, isto é tão astuto! Satanás está entre as pessoas e é somente tão teólogo, tão doutor em divindade, que pode ensinar essa palavra quase perfeitamente. Jesus disse assim, porém somente o observe, aparecerá em algum lugar. Disse, bem, agora isso não foi para isso. Oh, sim, foi sim. Estão vendo? Porque Deus disse que era. Olhem o que isso fez. Aquela mesma discrepância trouxe a ira de Deus sobre os dias de Noé. Quando Deus enviou o seu profeta e pregou como um fogo flamejante, chamou o povo ao arrependimento e a discrepância foi afogada. O que Satanás fez? Veio exatamente atrás em Cão e começou a semear isto novamente. Isso é exatamente correto. Adiante veio Moisés, o grande profeta, para trazer os filhos de Israel do deserto. O que sucedeu? Moisés, o grande profeta de Deus, lhes trazendo a verdade completa, a verdade vindicada. Ele havia se encontrado com Deus. Deus provou que ele tinha se encontrado com ele. E como aquelas pessoas ali no passado, aqueles sacerdotes, e eles tinham as suas religiões, seus rituais, seus direitos e tudo. Porém, Moisés permaneceu como uma vindicação da interpretação da sua palavra. Não se esqueça disso. Moisés foi a interpretação de Deus da sua promessa. Ele disse que ele o faria. Ele era a interpretação de Deus. O que sucedeu? A igreja somente começou a sair do Egito, haviam andado apenas uns dias. E o que sucedeu? Satanás surgiu com a sua discrepância na pessoa, o segundo Caim, o qual era Balaão, e ele semeou discrepância entre eles. Nós sabemos que isso é correto, que Balaão, o ensinamento de Balaão, que todos somos um. Nós servimos o mesmo Deus que vocês servem. Fundamentalmente, ele estava correto. Porque ele oferecia um sacrifício que Deus oferecia, 7 carneiros, 7 bezerros, sobre 7 altares, e orava para o mesmo Deus, somente tão perfeito como Moisés fazia ali embaixo no deserto. Exatamente iguais, porém eles não eram iguais, prefigurando para nós o que aconteceria. Ali estava, novamente, Caim manifestado na pessoa de Balaão. E ali estava Deus manifestado na pessoa de Moisés, interpretando suas palavras através de um ser humano.
fazendo a si mesmo conhecido sua promessa através de um ser humano. E a discrepância surgiu. Deste modo, isto o fez no tempo de Judas. Ali veio ele com a sua discrepância. E lembrem-se, este pecado no qual aquelas pessoas creram que todos somos iguais, nós adoramos o mesmo Deus, todos nós deveríamos pertencer à mesma igreja, nós deveríamos ser o mesmo povo. Aquele pecado nunca foi perdoado a Israel. Jesus disse ele mesmo, todos estão mortos. Eles pereceram todos, a não ser 3 deles. E esses foram aqueles que persistiram e creram na promessa. Quando o fraco disse, nós não podemos tomar a terra, e é muito para nós, e assim por diante. Caleb e Josué acalmaram o povo e disseram, nós somos mais do que capazes para tomá-la. Porque Deus prometeu isto a nós, eu não me importo qual seja a oposição. E nós ainda podemos pregar cura divina e o batismo do Espírito Santo, e ainda ter o poder de Deus para nos separar das coisas do mundo. Deus disse assim, a era apostólica nunca tem cessado, e isto não cessará, isto segue adiante. Deste modo, nós encontramos o mesmo velho semeador de discrepância. E lembrem-se, esse pecado nunca foi perdoado. Agora, irmão, se isto nunca foi perdoado naquela época, o que me diz agora? A verdadeira semente de todas as eras está se unindo. Notem essa grande coisa que Balaão fez. Isto foi adiante e adiante, e finalmente culminou na vinda de Judas Iscariotes e Jesus. O que foi isto? Judas e Jesus foram exatamente uma figura de Caim e Abel. Pois como Judas foi religioso, assim era também Caim religioso. Caim edificou um altar, ele fez um sacrifício, ele adorou a Deus. Ele era somente tão sincero nisto como era o outro. Porém, vocês estão vendo, ele não tinha a revelação do que era a palavra. Ele pensava que isso era porque Adão e Eva haviam comido algumas maçãs ou algum fruto. E Abel, por revelação, sabia que isso era errado. Foi o sangue que os tirou, e ele ofereceu um cordeiro. E Deus testificou que a sua oferta estava certa. Então ele ficou com inveja e tentou matar o seu irmão. E assim como ele matou o seu irmão sobre o mesmo altar sobre o qual o seu sacrifício morreu, o cordeiro morreu sobre o altar. Assim também Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo sobre o altar de Deus e o matou da mesma maneira como Caim matou Abel. Porque Caim era a semente de discrepância. E assim foi Balaão, o profeta assalariado, um homem que não deveria ter agido como agiu. E Deus o advertiu através de sinais e maravilhas, e até mesmo uma mula falando em línguas estranhas. E ainda assim, ele seguiu exatamente da mesma maneira. Ele nasceu para ser um semeador de discrepância. E se Jesus predisse que esta era culminaria na maior discrepância que já houve, a era da igreja de Laodiceia morna, eles o colocaram para fora da igreja. Como isso pode ser algo mais a não ser essa discrepância? Certamente é. Isto termina nessa era. E isto foi Caim e Abel, novamente, no Calvário. Agora notem, como sempre, tão logo que Jesus partiu, foi ao céu, o Espírito Santo foi enviado de volta. Isso foi a semente, o doador da vida à palavra, como nós falamos na última noite. Este é aquele que vivifica a palavra. Vivificar significa trazer a vida. O genuíno Espírito Santo somente traz a vida à palavra que isto é. Ele não trará um credo à vida. Ele não pode, porque ele não é parte do credo. Ele é a vida da palavra de Deus, porque é Deus. Estão vendo? E ele vivifica esse corpo. Agora notem como eles fizeram. Então, como a Bíblia disse, e João falou aos seus filhos e disse, filhinhos, tendes ouvido do anticristo, o qual viria ao mundo. Disse, o qual já está no mundo. E isto opera nos filhos da desobediência. Agora, isso foi ao longo de mais ou menos 30 anos depois da vinda do Espírito Santo. Nós encontramos, quando o Espírito Santo veio, a verdadeira semente, o verdadeiro doador da vida, a semente. Então aqui veio essa discrepância novamente. E notem, isto seguiu adiante. Isto tinha, a verdadeira palavra havia sido vindicada, aqueles profetas do passado haviam vindicado a palavra de Deus ser a verdade enquanto eles morriam,
Se alguém já leu o Concílio de Nicéia ou o Concílio pré-Nicéia, aqueles 15 dias de política sangrenta, quando aquele grupo de romanos ali embaixo desejaram subjugar e fazer uma denominação dessa igreja, profetas vieram, envoltos em peles de carneiro, comendo ervas, e permaneceram por essa palavra. Porém, o que isto fez? Isto teve que ser como Caim. Isto teve que ser como Abel. Um teve que morrer. Certamente isto teve. E a palavra perdeu a sua influência entre as pessoas, e todos eles destituíram por votação a verdadeira palavra, e tomaram dogmas de discrepância da Igreja Católica primitiva. Eles adicionaram um papa, eles adicionaram um bispo, eles adicionaram isto, aquilo e aquilo outro. Eles tiraram o verdadeiro significado de Pedro, e de Maria, e todo o restante disto, e fizeram ídolos, e não fizeram nada a não ser somente uma cerimônia pagã da religião, assim chamada cristã. O que foi isto? Semente de discrepância, e organizaram pela primeira vez na terra uma igreja. O que foi isto? Essa semente de discrepância a qual começou a ser semeada, adicionando algo, tirando algo. Quem alguma vez ouviu na Bíblia de não comer carne na sexta-feira? Quem alguma vez ouviu falar na Bíblia de qualquer coisa sobre aspergir ao invés de batizar, imergindo? Quem alguma vez ouviu dessas coisas um Ave Maria ou algo assim? Quem alguma vez ouviu algo desta grande tolice podre desses protestantes também? A panela não pode chamar chaleira de gordurosa. Correto? Simplesmente culpado do mínimo é culpado do todo. Quem alguma vez ouviu de Deus alguma vez tratar com uma organização? Mostre-me uma vez, uma que alguma vez organizou e haja permanecido viva. Eles morreram imediatamente e nunca se levantaram novamente. É tempo para que algo aconteça. É tempo para Deus se mover. Você mata a influência entre as pessoas. A mesma coisa foi feita hoje. E eles matam a influência, dizem, esse grupo de santos roladores, não há nada especial neles. E ora, isso é discrepância. Encontre a palavra face a face e veja o que ela é. Veja se Deus interpreta sua própria palavra. Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Amém. A palavra havia sido completamente vindicada por aqueles cristãos primitivos, como Deus os libertou de tudo e de enfermidades, e eles tinham profetas, e eles falavam em línguas, interpretavam e davam mensagens que eram provadas serem exatamente a verdade toda vez. Porém, a despeito de toda essa palavra vindicada, as palavras a destituíram por votação e votaram por uma denominação. Essa é a mãe de todas as organizações. Ambas estão completamente maduras agora. Elas começaram a produzir sementes novamente. Morreu, porém floresceu novamente nos dias de Lutero. Como nós sabemos da mensagem anterior aqui na manhã do café matinal, isto floresceu no dia de Lutero. Agora, o que eles fizeram? Imediatamente depois que esse grande homem morreu, eles fizeram uma organização. Isto floresceu, e novamente nos dias de John Wesley, quando aqueles anglicanos, com todas as suas seguranças eternas e tudo, haviam atado a coisa a um ponto ao que quase é o universalismo. E o que sucedeu? Deus levantou um homem chamado John Wesley e matou toda a coisa. Então logo ele morreu, ele e Asbury, e eles, o que sucedeu? Eles organizaram, e agora você tem todos os tipos de metodistas. Logo chegaram outros, Alexandre Campbell, John Smith e outros. Finalmente rompeu o Pentecostes, saindo de tudo isto. O que aconteceu então? Eles correram bem. O que eles impediu? Vocês voltaram para a mesma lama de onde vocês saíram. Voltaram para a mesma água suja. When the trumpet of the Lord shall sound, that time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there.
Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder. When the roll is 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 called up yonder, I'll be there. Are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound and time shall be no more. Not broken to his